Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar aqui mais uma peça nova que eu estava louca para começar com vocês. Olha que cor maravilhosa que eu decidi usar aqui para minha base. Essa é a cor vinhedo e vamos começar fazendo aqui a nossa flor rasteira. Bora lá? Peguei aqui meu fio, ó, eu coloco 2 dedos e cruzo. Faço um cruzado simples, tá vendo? Um xizinho aqui, ó, aonde a pontinha menor fica para dentro, eu viro, coloco minha agulha por dentro e puxo esse fio novamente, né, reforçando esse cruzado, ó, e faço aqui uma correntinha, travando este meu círculo. E a partir daqui eu vou fazer mais 4, tá, ó. 1, 2, 3, 4. 3 serão substitutos do meu primeiro ponto alto. E 2 são 2 correntinhas de espaço, porque nessa flor catavento eu irei usar 2 espacinhos. Vou voltar aqui dentro do meu círculo, fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas. E farei isso por 8 vezes. Já tenho 2 vezes aqui, vou fazer mais 6. Voltei aqui com meus pontos altos todos prontos e vou contar, ó, 3, 6, 8. Eu pego aquele fiozinho do início, ó, e eu puxo ele para fechar totalmente o meu círculo mágico. Vou encontrar aqui, ó, 1, 2, a minha terceira correntinha e nela eu irei fechar com ponto baixíssimo. Tanto faz eu contar de cima para baixo ou de baixo para cima, a terceira é a do meio, tendo em vista que fizemos 5, tá bom? Vou vir aqui na próxima, faço um ponto baixíssimo, entro dentro do espaço, puxo mais uma argola e faço um ponto baixo, tá bom? E faço mais 2 correntinhas, um ponto baixo com 2 correntinhas, agora irão substituir meu primeiro ponto alto. Farei seguinte aqui, ó, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. E agora teremos para cada espaço desse aqui 3 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer mais uma vez aqui, ó, 1, 2, 3, 2 correntinhas e vou fazer isso aqui até chegar aqui no final. Chegando aqui, ó, no meu último espacinho, eu não vou fazer 2 correntes, tá? Eu vou laçar, vou encontrar aqui, ó, a correntinha do topo do meu primeiro ponto alto e nele eu faço um meio ponto alto aqui, dando altura, faço mais uma correntinha e corto. Isso aqui, ó, vai me facilitar na hora do meu arremate, tá bom? Para essa peça, nós iremos precisar de 2 motivinhos, 2 florzinhas rasteiras. Agora vamos passar para a parte de fazer o verde nessas florzinhas. Peguei aqui então o meu fio verde, vou dar 2 laçadas na minha agulha, tá vendo? E eu seguro a laçada com esse dedo, o dedo indicador, para que elas não fujam. Aqui mesmo, aonde eu fiz aquele meio ponto alto, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, ó. Eu seguro aquele início de fiozinho aqui para trás e faço o meu primeiro ponto alto direto, tá vendo aí? Sem precisar fazer adaptação. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos, totalizando 3. Passo 2 correntinhas, venho para o espaço do lado e faço novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, venho aqui para o lado e faço um leque. 1, 2, 3 correntes, 3 pontos altos, desculpa, as 2 correntinhas. 1, 2, 3 pontos altos. Só reforçando aqui, ó, são 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, tá bom? 2 correntinhas, vou fazer de novo 3 pontos altos. 1, 2,
3, 2 correntinhas e agora vou fazer novamente um leque completo. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui para o lado e faço um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e agora novamente faremos um leque completo. 1, 2, 3, 2 correntinhas e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas novamente e aqui eu vou fazer o meu último bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e cheguei aqui no primeiro espaço, tá vendo? Onde eu fiz aquele meio ponto. Vou laçar aqui, deixo o fio lá para trás, ó, e vou fazer aqui agora os meus 3 pontos altos que estão faltando para completar o meu leque. Olha só. E com isso eu já vou arrematando aquele fio da carreira abaixo. E vou repetir novamente o que eu fiz na carreira abaixo. Laço o fio e ao invés de fazer 2 correntinhas, eu faço um meio ponto alto e fecho com um baixíssimo. Deixa eu tirar aqui esse meu lacinho, fecho com um baixíssimo e corto. E agora nós iremos passar para a próxima cor. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre, ó, quando eu termino, eu pego aqui, ó, nos 4 leques e já direciono eles para o formato de quadrado. Tá vendo? Eu puxo um para cada canto e assim, ó, meu quadradinho já fica mais organizado. Vamos seguir aqui agora para a união dos nossos square, né? Começou como uma florzinha e olha que coisa mais linda que ele já está. Vou laçar novamente 2 vezes meu fio, agora eu estou usando a cor areia e vou vir aqui, ó, para aquele mesmo espacinho aonde eu terminei a minha carreira com meio ponto alto. E vou repetir a mesma regrinha, ó, vou fazer aqui 3 pontos altos. Então vamos lá. 1, 2, 3. 2 correntinhas, venho para o próximo. 1, 2, 3. 2 correntinhas, venho para o próximo. 1, 2, 3. E para quem está fazendo isso aqui pela primeira vez, eu gostaria que você notasse que a cada carreira os bloquinhos se aumentam. Então, aqui embaixo, ó, são 2 espacinhos. Aqui já vai ser construído mais um espacinho. Aqui era apenas um bloquinho com 3 pontos altos e aqui eles passam a ser 2, tá bom? Isso é informação para você, minha amiga, meu amigo iniciante. Vou vir para dentro do leque e dentro deste leque eu faço um novo leque. Então, bora lá. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou fazer novamente tudo que eu fiz na minha primeira quina, no meu primeiro lado deste quadrado, eu farei aqui deste lado também. Estamos no segundo lado do quadrado. Agora temos um quadrado aqui e não uma flor, tá? Por isso que chamamos de square, né? Vamos lá. Segunda quina e lá vou eu fazer mais uma sequência aqui de leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E vou novamente 2 correntinhas e repetir aqui, ó, 2 bloquinhos, tá? 2, 3, 2 correntinhas,
2, 3, 2 correntinhas, e vou vir aqui e vou fazer metade de um leque. E eu vou te chamar a atenção de perceber o seguinte: eu espelhei a minha peça, eu fiz 3 aqui e fiz 3 lá, tá vendo? Então, você não vai se perder se você seguir a mesma regrinha que eu. Faça uma peça espelhada, ó. Você vai fazer essa parte, esta completa, e aqui você vai espelhar esta igual a essa. Tá vendo aí? E vamos fazer a união dos nossos motivos. Venho aqui, ó, laço o meu fio e com eles aqui, ó, na mesma direção, eu termino de fazer o meu leque na outra peça. Então, ó, tinha 3 de um lado, sem correntinha alguma, eu faço 3 do outro, certo? Olha aqui. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos virar eles para a mesma direção aqui. Nós vamos deixar ele nessa direção. Tendo virado ele, você pode até colocar, ó, um de frente com o outro assim, para ficar mais fácil de manusear. Agora, na parte que eu já fiz os pontos altos aqui, eu só farei uniões de ponto baixo. Então, eu vou vir aqui no primeiro espaço, ó, um ponto baixo folgadinho, laço novamente, e aqui eu repito o que eu tinha feito no outro quadradinho, que são 3 pontos altos no bloquinho. Vou lá do outro lado, eu já tenho os pontos altos, então eu faço ponto baixo para unir. Laço o meu fio e venho aqui e repito o que eu fiz do lado de lá. É um espelho, tá? 3 bloquinhos. Venho aqui, eu já tenho os meus 3 pontos altos no bloquinho, ponto baixo. Laço o meu fio e eu faço o começo aqui do meu leque. O meu leque aqui já está pronto, né? O que que eu faço? Ponto baixo novamente. Laço o meu fio e preciso terminar aqui, ó, o leque. Tá vendo aí? E tendo feito isso, eu uni os 2 motivos. E deixar os pontos baixos um pouco folgadinho faz com que eles fiquem lado a lado um do outro e não encavalados, tá certo? E agora eu vou fazer toda a parte finalizando o que agora passa a ser retângulo e não mais quadrado. Então eu vou seguir aqui repetindo tudo que eu já fiz e quando eu chegar aqui, não, desculpa. Quando eu chegar aqui ao meio, eu volto com vocês, tá? Pessoal, voltei aqui, olha só. Eu dei a volta, repetindo tudo que eu tinha feito. Fiz os leques, os bloquinhos e agora, ó, cheguei aqui. Eu vou fazer 2 correntes de espaço e vou terminar o meu leque daqui também, ó. Tá vendo? Aqui só tinha 3, né? Então, 1, 2, 3. Por que que eu voltei aqui? Para quem não sabe, aqui a gente não faz, tá vendo? Correntinhas. Então, aqui a gente também não faz correntinhas para ir pro lado de cá. Para fechar aqui, ó, a gente repete o que foi feito aqui, a gente vai fazer aqui. Então, eu venho aqui no meio, ó, e faço apenas um ponto baixo. Laço o meu fio e vou do outro lado e faço o outro leque, ó. Termino de fazer o leque. E aí sim, 2 correntes e venho para cá. 1, 2, 3. 2 correntinhas e vou terminar aqui o meu motivo. 1, 2, 3, 2 correntinhas e chegamos aqui no início. Vou pegar aqui, ó, o fiozinho já tá para lá para ser arrematado. Vou fazer meus 3 pontos altos. O que que eu busco fazer aqui? Não deixar que os meus pontos encavalem, tá bom? Coloco bonitinho, ó, um do lado do outro, para deixar o acabamento bem bonito desde a primeira carreira, tá certo? Deixa eu arrumar aqui meu primeiro fiozinho. Laço aqui, ó, e aqui também eu já vou fechar com meio ponto
alto. E terminei a minha primeira carreira com a minha base já unida. Tá vendo aí? A única diferença aqui agora é eu não vou cortar o fio dessa vez, eu vou manter a cor areia. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, tá vendo? E vou fazer mais 2 pontos altos aqui junto dessas correntinhas, formando 3 pontos altos na minha, no meu leque. E agora, esta carreira inteira será de 3 pontos altos separados por 2 correntes, tá? 2 correntinhas e vamos lá. 1, 2, 3, 2 correntinhas. Vou aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 2 correntinhas e vou novamente, ó. 1, 2, 3, 2 correntinhas e vou para cá pro lado de novo. 1, 2, 3, 2 correntinhas. Agora eu não tenho mais leque, tá bom? 1, 2, 3, e assim eu farei por toda a volta. Tá vendo aí? O que que eu vou pedir para vocês fazerem para vocês não se confundirem? 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aqui são os nossos leques. As nossas hélices serão aqui. Então, se você tem alguma dúvida, para você não se perder, marque as suas hélices dos 2 lados, tá bom? Se você não está habituado a fazer esse tipo de base, tá? Aqui teremos as nossas 5 hélices e aqui começam as nossas partes retas. Para você não confundir, eu vou pedir para você marcar, porque toda essa carreira ela será de 3 pontos separados por 2 correntes. Vou terminar aqui e volto com vocês aqui novamente. Galera, eu voltei aqui no meio, porque algumas pessoas ainda não me viram fazer a maneira que eu gosto de fazer essa parte da junção do meio. Você pode observar que aqui faz, ó, uma curva, tá vendo? Aqui deixa de ter os pontos altos e por conta do ponto baixo, tem esse arco aqui, tá vendo, ó? Como que eu gosto de corrigir esse arco? Eu venho aqui, ó, faço as 2 correntinhas normalmente e laço meu fio para ponto duplo. E aqui dentro, ó, eu acho aonde eu fiz o ponto baixo e dentro do ponto baixo eu faço 3 pontos altos duplo. Então eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, laço novamente 2 vezes e venho de novo, ó. 1, 2, 3, laço 2 vezes e mais uma vez aqui, ó. Tá? Meu fiozinho deu uma desfiada aqui, deixa eu já corrigir. 1, 2, 3. E o que que acaba acontecendo, ó? A peça, ela se alinha novamente na altura, porque o que ela tinha perdido no ponto baixo, ela ganha no ponto duplo, e aí ela volta a estar na mesma altura. Faço 2 correntinhas e volto a fazer ponto alto normal, ó. É só ali no meio mesmo que eu faço ele duplo, e conforme a peça vai crescendo, não mostra diferença alguma, e eu já elimino esse arco aqui, tá bom? Então faça aí o de vocês, agora sim eu volto aqui no final. Voltei aqui, meu povo, precisei dar uma pausadinha só para trocar o microfone e não correr riscos. Ó, eu cheguei aqui ao final, eu tinha feito as minhas 2 correntinhas, vou voltar aqui, vou laçar sem correntinha alguma, vou encontrar o meu ponto aqui, ó, e já vou fechar ele com meio ponto alto, ok? Fechei e já cortei, porque sim, nós já vamos mudar novamente de cor, galera.
Voltei aqui, pessoal. Tô aqui com meu fio lilás. Vou dar duas laçadinhas novamente aqui no meu fio. E vou vir, sabe aonde eu falei pra vocês marcarem que era a minha primeira hélice? Eu vou vir aqui, ó, no último ponto, tá bom? Dos 3, e vou fazer meu primeiro ponto alto aqui, ó. Vendo aí? Meu primeiro ponto alto. E dentro aqui do espacinho, eu farei mais 3 pontos altos. Deixa eu arrumar aqui meu cone. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes e vou vir pro próximo e a mesma coisa, ó. 1 em cima e 3 no espaço. E aqui a gente começa a fazer a minha hélice já ter o movimento de giro em espiral, tá? Então eu uso só o último aqui, porém eu compenso para não ficar faltando pontos com 3 dentro do espaço. E é por isso que é importante que você deixe 2 correntinhas, porque uma correntinha para 3 pontos vai ficar muito pouco. E a partir de agora, em todos os nossos espaços, sempre terão 3 pontos altos aqui dentro. E eu vou fazer isso por 5 vezes, bora lá. Vou vir de novo, ó. 1, e aqui dentro, 3. 1, 2, 3. 2 correntinhas, vou vir aqui, 1, e vou vir aqui dentro, 1, 2 e 3. 2 correntinhas, e agora eu já estou na minha parte reta. Na parte reta, todos os pontos serão bloquinhos com 3 pontos altos. Então, bora lá. 1, 2, 3, 2 correntinhas. 1, 2, 3, 2 correntinhas. 1, 2, 3, 2 correntinhas e vou fazer até chegar na minha próxima parte oval. Cheguei aqui, pessoal, fiz toda a minha parte reta. Tá vendo aqui aonde está meu leque? Eu pedi para vocês marcarem que aqui seria as minhas hélices, tá vendo? E aqui eu tô a um espaço antes. Anotem que a parte reta, ela tem 7 bloquinhos. Vamos contar? 3, 6, 7. E isso será até a minha última carreira. E até minha última carreira, as minhas hélices serão 5 em movimento, tá? Então, ó, vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui e vou começar a minha próxima parte oval. Fiz um lado e agora vou fazer o outro, ó. Então, por 5 vezes, eu irei fazer um ponto em cima do último ponto, 3 pontos dentro do espaço, tá? E isso faz com que as minhas hélices tenham o movimento de girar para frente, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos seguir aqui. 1, 2, 3, sempre lembrando de deixar as 2 correntes. Vou aqui para frente, ó. 1, e depois 3 dentro do espaço. 1, 2, 3, 2 correntes e venho aqui novamente na minha última hélice, ó. 1, 2 e 3. E antes de eu seguir, eu vou me certificar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5 hélices. Eu venho e olho do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5 hélices. Aqui tem 7 na parte reta, aqui precisa ter 7. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lá onde eu fiz aquele meio ponto alto e deixei o espacinho, teremos 7. Então, farei meus 7 bloquinhos e volto
aqui com vocês. Voltei aqui, pessoal, fiz o meu último bloquinho. Vou fazer 2 correntinhas agora, tá bom? Vou vir aqui no primeiro, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo e vou caminhar por 3 pontos, ó. 1, 2, desculpa, isso, por 3 pontos. Eu ia falar, não, desculpa, falei errado, não, falei certo sim. Caminho por 3 pontos. O terceiro, eu pego também, ó, o nozinho lá na parte de trás, tá? E faço um baixíssimo aqui. Dentro dele mesmo, tá vendo que tem a alcinha aqui da frente? Eu venho e faço aquele ponto baixo pra improvisar, né? O meu primeiro ponto, ó. Subo 2 correntes, ou seja, caminhei 2, no terceiro eu fiz o meu primeiro ponto. Vou fazer agora 2 pontos, um ponto seguido do outro, né? E 3 aqui dentro. 1, 2, 3. E aí, nesta carreira, além de caminhar para frente, eu também estou aumentando. Ó, aqui a gente tinha 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Um fora e 3 dentro. Aqui temos 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo aí? E tudo que eu fiz nesta carreira de baixo, eu vou fazer novamente nessa carreira aqui. Porém, eu irei fazer caminhando para frente e aqui, né? Depois desse bloquinho ainda tá o espaço. Será o meu último bloquinho. É por isso que a minha peça, ela gira, ela caminha sempre para frente, tá bom? Terminando essa carreira aqui, eu irei cortar o fio, galera. Irei fazer mais 2 carreiras na minha próxima cor. Quando eu tiver aqui os meus 7 pontos altos na hélice, eu volto com vocês, ok? É tudo a mesma coisa, eu só vou aumentando agora. Eu sempre irei pular os 2 primeiros pontos na hélice e a partir do terceiro eu faço ponto em cima de ponto, mais 3 pontos dentro do espaço, separados por 2 correntinhas e sempre serão 7 bloquinhos de 3 pontos altos aqui na minha parte reta. Galera, eu retornei aqui só para não ficar nenhuma sombra de dúvida, tá? Eu laço novamente, ó, e faço a mesma coisa. Eu corto aqui fazendo um meio ponto alto. Tá vendo? A mesma coisa que eu fiz anteriormente, eu mantenho aqui. Eu preciso ter esse espacinho aqui. E a minha hélice, ela tá seguindo, girando, tá bom? Então, ó, cortei e vou para minha próxima cor. E na próxima cor, eu vou pular os 2 primeiros e seguir, iniciar as minhas hélices a partir do meu terceiro ponto aqui, fazendo o aumento. E quando chegar a 7 pontos nas hélices, eu cheguei ao final das hélices, tá bom? Voltei aqui com vocês, pessoal, e olha que espetáculo já está essa minha base. Essa terceira cor escolhida aqui, galera, é o verde clover da Trial, tá bom? Então vamos recapitular as cores aqui para vocês. Vinhedo e folha da Barroco. Este areia é Eco Brasil, Lilás também é da Eco Brasil e o verde clover aqui é da Trial. E bora voltar aqui pro meu areia, tá bom? Vou pegar aqui o areia e agora nós vamos fazer a carreira cheia. Eu costumo chamar de carreira cheia, né? Fechei aqui, ó. Eu vou vir direto em cima da onde eu fiz a minha primeira hélice, tá bom? Vou vir aqui no meu primeiro pontinho de hélice, ó, e vou fazer um ponto alto aqui, tá vendo? E sem correntinha nenhuma, galera, agora a gente vai fazer ponto em cima de ponto, ou seja, 7 pontos, ó. 3, 4, 5, 6, 7. E iremos manter a regra dos 3 pontos no espaço. Então, bora lá, ó. 1, 2,
3. E só para ficar mais fácil, na parte das hélices aqui, teremos então 50 pontos, tá certo? Porque são 5 hélices, para cada hélice vamos fazer 10 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos aqui para o lado, ó. 8, 9 e 10. Tá vendo aí? Já fizemos 2 hélices. Na parte reta também iremos fazer a mesma coisa. Galera, agora carreira de ponto sobre ponto. Não haverá nenhum espaço, não haverá nenhuma correntinha. Então, podem fazer aqui, ó, onde houver ponto, ponto, onde houver aqui 2 correntinhas, faremos 3 pontos altos. E eu volto aqui, ó, no finalzinho para fechar com vocês. E retornei aqui, pessoal. Olha só, eu fiz toda a minha volta e só cheguei aqui no final, fechei com um ponto baixíssimo. Eu recomendo a vocês irem arrematando, tá? Porque, ó, é muita troca de cor. Para deixar para arrematar no final, acaba dando aquela af, né? Então, para não dar esse af, arrematem ao longo do tempo. Chega aqui nessa hora aqui, ó, já arrematem, vai ficar melhor aí para vocês no resultado final. Bora agora para a segunda parte de flores da nossa peça, porque sim, essa flor é uma flor, né? Essa peça é uma peça aí bem florida. E deixa eu pegar aqui então o meu folha novamente. Estou puxando ele aqui do meu novelo. Vocês podem vir em qualquer lugar. Eu prefiro sempre estar na mesma direção dos arremates, tá? Então, eu acho aqui, ó, onde eu finalizei a minha peça. Lacei 2 vezes aqui, ó, tá vendo? Mantenho seguro aqui no meu dedo. Vou lá onde eu fechei o meu ponto baixíssimo, ó. Eu laço o meu ponto baixíssimo que eu acabei de fazer, ó. Aqui é meu ponto baixíssimo. E também a parte do ponto alto que eu tinha iniciado a peça, tá? Seguro aqui, ó, o meu fiozinho verde aqui atrás e vou fazer um meio ponto alto e vou manter a laçada na minha agulha. Vou laçar novamente e vou fazer mais um meio ponto alto, tirando só 2 e agora eu fico com 3 laçadas, tá vendo aí? Tiro tudo. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, ó, quando tira tudo ele não tá travado. Então a gente trava com uma correntinha ou um ponto baixíssimo. Você decide como que você vai reconhecer. E faço mais 2 correntes. Laço e no mesmo lugar eu vou repetir esse mesmo processo. Olha lá, fazer. Tiro metade do ponto alto, vou no mesmo espacinho, tiro metade novamente, eu fico com 3, puxo, tiro tudo de uma vez e travo. E aqui, ó, nós vamos contar 1, 2, 3 e na quarta a gente repete o processo. São 2 meios pontos altos, fecho junto, travo, 2 correntes e vou e faço novamente. Caminho mais 3 gominhos para frente e faço novamente. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Deixa eu terminar essa aqui para vocês perceberem que entre uma e a outra não há espaços. O espaço é aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, mas eu não faço corrente alguma entre um leque e outro, tá bom? Ó, 1, 2, 3, no quarto eu venho, ó, tiro 2 vezes, travo, faço 2 correntinhas, faço no mesmo espacinho de novo, ó, tiro uma, tiro 2, fecho. Vocês veem que aqui não tá fechado, ó, as três argolinhas tá aqui, por isso que eu preciso travar, tá? Não é correntinha. Laço, aí vem, ó, 1, 2, 3, e já começo de novo, ó. Tiro meio ponto alto, tiro meio ponto alto de novo,
fecho, tiro os 2 pontos altos juntos, travo e 2 correntinhas de espaço somente no meio, tá? É bom vocês observarem isso aqui, para vocês não deixarem correntes entre um vezinho e o outro, ó, tá vendo? Os vezinhos vão ficando sem correntinha nenhuma de espaço entre eles, porém nós pulamos 3 pontos de base, ok? Façam aí todos os de vocês e agora eu volto só na parte das tulipas. E bora continuar aqui nossa peça então, pessoal. Vou só recapitular aqui, ó. Quando a gente chega no final, a conta dá exata, tá bom? Eu faço aqui meu último ponto, travo ele aqui, né? E vou aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo lá pra trás, tá? Como eu já puxei aqui, ó, eu vou só puxar ele lá pra trás que eu vou fazer acabamento aqui por dentro, mas quando a gente vem com o fio aberto, você não precisa fazer isso aqui com a agulha, você pode ir direto e já fazer o ponto baixíssimo, tá? Aqui é porque eu já tinha cortado o meu, então nada me impede de puxar ele lá para trás e simular aqui o ponto baixíssimo. Mas você só vem aqui e junta um ao outro sem espaço nenhum, ó, com um ponto baixíssimo. E aí os dois fios já estão aqui, ó, um próximo do outro, e depois eu vou arrematar. Como eu disse, eu recomendo que vocês façam os arremates gradativamente para não ficar muitos arremates para o final, já que são muitas trocas. Olha a quantidade de arremates que já tem para mim fazer, né? Vamos continuar aqui e eu vou usar aqui, ó, o meu lilás. Eu não vou usar o meu multicolor. Por quê? Estrategicamente, tá, galera? Para não encarecer tanto essa peça no preço de custo. Eu já usei multicolor aqui no centro, que dá uma média aqui de 10 gramas por flor, né? E já usei multicolor aqui, ó, no cinturão, que dá uma média aqui de 70 gramas, tá certo? Então, para mim, 100 gramas de multicolor já tá suficiente para uma peça assim. Dá menos, tá? Mas eu sempre vou jogar para cima aqui para poder ficar mais seguro para mim e o meu multicolor não acabe no meio da minha linha de produção. Então eu digo que uns 50 gramas de multicolor é o que eu gasto aqui numa tampa de vaso, ok? Vou vir aqui, ó, aonde estão meus arremates e eu vou começar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no verde, porém agora observem que não tem espaço, ó. Segurei, fiz meio ponto alto, laço de novo. Eu continuo segurando o fiozinho aqui, ó, já que a primeira parte está solta. 2, 3, 4, 5 vezes eu faço aqui na parte da tulipa, tá? E vou e puxo tudo, travo. E agora eu faço 2 correntes. Vamos fazer mais uma vez aqui, ó. 1, 2, 3, eu laço como fosse fazer o ponto alto, só que eu tiro apenas 2 alcinhas. 4, 5. Tiro tudo de uma vez, travo, 2 correntes. E eu vou fazer esse movimento dentro dos leques aqui, ó, que eu fiz com o verde, tá? Só na parte de dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Puxo tudo, travo e 2 correntes. E assim, ó, eu irei fazer por toda a minha volta. 5 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes dentro de cada lequezinho que eu fiz na carreira anterior. Voltei aqui, pessoal, só para o encerramento, olha só. Travo, 2 correntes. Vou achar aqui, ó, aonde eu iniciei, onde eu fiz aqui a minha primeira trava aqui, ó. E aqui dentro mesmo eu faço um ponto baixíssimo, tá? Como todas as outras vezes, né? Corto,
e vou conduzir esse fio lá pra trás, certo? Pra já estar aqui na direção de arrematar. E vamos começar finalmente aqui a parte do bico. Voltei aqui, pessoal, dobrei minha peça porque fica melhor de manuseio. E notem que a minha peça está emborcada, tá vendo aí? E pra mim, nesse momento, é bom que ela esteja emborcada, tá? E vocês vão perceber agora o motivo de eu gostar que minha peça ocorresse emborcamento aqui na parte das tulipas. Nós iremos laçar 2 vezes aqui, eu tô usando o fio areia novamente. E para cada espacinho desse aqui, ó, eu irei fazer 5 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E sem espaço nenhum, eu venho pro próximo e faço novamente 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim eu farei por toda a minha carreira. 5 pontos altos para cada espacinho que eu deixei sem correntinha alguma. Continuando aqui, pessoal, olha que coisa mais linda que ficou aqui a nossa base, ó. Deixa eu afastar um pouquinho mais para vocês verem com maior exatidão. A parte que estava levantada, agora ela desce por conta dessa aplicação de pontos, tá vendo aí? E eu já tô aqui, ó, com a minha tampa do vaso aqui embaixo, que eu uso como molde. E olha como a parte aqui onde vai a telinha está bem direcionada aonde ela precisa estar. Tá vendo aí? Isso é de grande valia para a gente entender como que fica uma peça lá no final. Então, bora continuar aqui e fazer o nosso bico. Cheguei aqui no final, pessoal. Fiz os meus últimos 5 bloquinhos. 5 bloquinhos não, 5 pontos altos do bloquinho. E vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu já subo, posso subir 3 correntes aqui, ó. E vou fazer ponto em cima de ponto aqui nesse primeiro espacinho. Ou seja, 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, pulo 1, faço um bloquinho, uma correntinha, pulo 1, faço mais um bloquinho, uma correntinha, pulo 1 e volto a fazer aqui, ó, 5 pontos na minha base. E vamos continuar aqui, ó. Uma correntinha, pulo 1, faço 1, uma correntinha, pulo 1, faço outro. Então, assim, ó, que a gente vai seguir por toda essa carreira. Serão 5 pontos altos separados por uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, 5 novamente. Ou seja, um bloquinho desse, a gente faz 2 pontos aqui alternados, um bloquinho desse, a gente faz ponto em cima de um ponto. Um bloquinho desse começa com correntinha, pontos alternados, e o próximo ponto em cima de ponto. Deu para entender? Ó, 3 aqui até ultrapassei um ponto. 3, 5. Uma correntinha, aí vem aqui, ó. Um ponto, uma correntinha, um ponto, uma correntinha e começo novamente, tá? Não tem erro, é só prestar atenção para não pular no lugar errado e nem colocar ponto a mais, tá? São 5 pontos juntos, 3, 5. Uma correntinha, vou pular o primeiro, vou no segundo. Uma correntinha, vou pular o terceiro, venho no quarto. Uma correntinha, vou pular o quinto e já venho pro próximo bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5. E assim nós vamos fazer por toda a carreira, tá bom? Um cheio
para um de bloquinho. Um cheio para um de bloquinho. Façam de vocês e eu volto aqui no final. Retornamos aqui, pessoal. Fiz os meus últimos 2 bloquinhos. Faço uma correntinha, venho no meu primeiro ponto e fecho ele com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar para dentro do meu segundo ponto, tá? Não, eu vou ignorar agora o primeiro, eu só fechei ali, caminho para dentro do segundo. E vou fazer aqui agora 3 pontos altos seguidos, ó. Primeiro eu fiz ponto baixo, 2 correntinhas, ao lado mais um ponto, depois mais um ponto. E na carreira que tínhamos, ó, 5 pontos, passaremos a ter somente 3. Vou laçar meu fio e aqui dentro, ó, ignorando o primeiro bloquinho, aqui dentro do segundo bloquinho, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, mais 2 pontos altos, tá certo? Vou laçar, ignoro o primeiro e faço 3 novamente. 1, 2, 3. Laço o meu fio, venho aqui pro meio, leque, 3 correntes e leque novamente. Tá certo? E essa será a minha repetição nesta carreira. 3 pontos altos em cima dos 5 e no quadradinho do meio eu vou fazer um leque com 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos e faremos isso aqui até o final. 1, 2, 3, laço o fio, 1, 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, 1, 2 pontos altos. Faça aí a carreira de vocês e eu já volto aqui com vocês novamente. Retornei aqui com vocês e bora lá. Agora, depois do meu leque, eu vim aqui, ó, na primeira correntinha aqui da base do primeiro ponto alto, fecho com baixíssimo e caminho para o ponto do meio aqui, ó. Faço um baixíssimo em cima dele e faça um ponto baixo, tá? No ponto do meio. Vou laçar aqui, ó, vou para o primeiro ponto de base aqui do leque, vou fazer um ponto alto e uma corrente no segundo, um ponto alto, uma corrente, e aqui dentro 5 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. E venho aqui pro outro lado, um ponto alto, uma corrente, e aqui no último, um ponto alto. Tendo feito aqui os meus 9 pontos do leque, tá vendo aí? Só que eu uso já os pontos de base aqui do leque para fazer o aumento aqui dos meus pontos. Aí ele vai ficar bem aberto. Aí aqui, ó, eu já estou em cima dos 3 pontos. Eu venho no do meio e encerro. E vou fazer novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo e o nono faremos aqui em cima do leque. E venho e encerro aqui no meio com ponto baixo. E essa vai ser a minha repetição por toda a volta, tá? E a última vez que usaremos aqui essa cor, porque a próxima carreira já é a última e eu vou usar novamente o meu verde, ok? Então faça aí o de vocês e eu volto para fazermos a nossa última carreira. Voltei aqui, pessoal, e só para recapitular, ó, fiz aqui
toda a carreira e fechei no primeiro ponto baixo aqui com um ponto baixíssimo e cortei. E bora então agora para nossa última carreira, e para essa última carreira eu vou usar o nosso verde clover, tá? A gente usou o verde aqui, e eu vou usar novamente o verde clover, só que agora para a última carreira aqui da nossa base. Voltei aqui, pessoal, então agora a gente vai pegar o verde aqui, ó. Dá 3 laçadas no fio, tá? Eu vou encontrar aqui, ó, aqui no cantinho nós temos o leque, né? No bloquinho do meio, e temos um espacinho aqui que ficou, correto? Então, ó, leque e o espacinho que ficou. Aqui, eu faço o meu primeiro ponto alto duplo. Por isso, eu dei 3 laçadas, ó. Tiro 2 e tiro mais 2. Faço novamente. Com 3 laçadas na agulha, já venho aqui, ó, pro outro lado. No leque ficou um quadradinho de cada lado e o leque no meio. Venho aqui e tiro novamente, ó. Tiro 2 e tiro 2. E você vai conferir, ó, esse cruzado precisa ficar na altura daquele ponto baixo aqui do meio, ó. Se ele está na mesma altura do ponto alto aqui do meio, tá certinho, tá vendo aí? Menos que isso não pode. Se seu ponto ficar encurtado, você lace mais uma vez, tá bom? Mas eu acredito que desse tamanho aqui vai ficar perfeito pro seu ponto também, já que meu ponto é pequeno. Aqui, ó, tem o ponto baixo, o primeiro ponto. Eu vou vir no segundo ponto, tá? Ó, direto no segundo ponto. Vou fazer um ponto baixo. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto... Desculpa, vou até começar de novo, porque eu tenho mania de errar o nome, só que eu vou começar aqui novamente, ó. Laço o meu fio, ignoro o primeiro ponto, vou no segundo e tiro o ponto alto. Laço novamente, vou no terceiro ponto e tiro um ponto alto, subo 3 correntes e faço o meu primeiro picô. Vou aqui do lado novamente, ó, ponto alto, 3 correntinhas, picô. E agora eu vou explicar com mais exatidão para quem nunca fez esse ponto aqui, como que a gente faz. Eu laço, introduzo a agulha de trás para frente, empurro o ponto lá para trás, e aqui atrás eu laço o fio e passo o fio na frente do ponto. Tá vendo aí? Aqui, no do meio, a gente faz 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E faço o ponto picô novamente. E agora eu vou repetir os 2 pontos altos com picô menor, que são com 3 correntinhas. Então, ó, vou pro primeiro, vou aqui para o segundo, e no ponto do lado eu faço apenas um ponto alto de base. Aqui agora eu vou repetir novamente, laço 2 vezes o meu fio, acho o quadradinho do lado do leque e tiro 3 vezes, ó, tira 2, tira 2, tira 2. Vou fazer de novo, porque eu já vou para o próximo leque, ó. De baixo para cima, tiro 2 e tiro 2. E essa, deixa eu colocar o fiozinho lá para trás para não atrapalhar. Esse é o motivo do nosso leque, ó. Teremos 2 pontos picô menor e um ponto picô maior, tá bom? Teremos 5 picô aqui, ó, em cada leque e o ponto alto duplo em cada extremidade, assim, tá vendo? Esse é o formato que faz aqui do nosso desenho. Vou começar aqui novamente, ó, para vocês entenderem. Tem o ponto baixo, o primeiro ponto alto, eu vou na parte de trás aqui, ó, depois do primeiro ponto alto, e tiro o meu primeiro ponto alto. No do lado eu tiro novamente, só que a partir daqui faremos picô. 1, 2, 3. 1, novamente. 1, 2, 3. 2. Vou no próximo.
1, 2, 3, 4, 5. No próximo, ponto alto. 1, 2, 3. No próximo, ponto alto. 1, 2, 3 novamente. E no próximo, apenas o ponto alto para estruturar aqui o meu motivo. Laço 2 vezes meu fio, de baixo para cima eu venho aqui, ó. Deixa eu mostrar exatamente de novo para não haver dúvida. Laço 2 vezes, tem o leque, aonde fizemos aqueles 3 quadradinhos no quadradinho vazio aqui no canto. Eu tiro 2, tiro 2, tiro 2. Laço 2 vezes meu fio, venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. E assim você vai fazer por toda a volta do seu tapete. Faça aí esses motivinhos e volto com você para a gente encerrar aqui e passar para nossa redinha. E retornando aqui, pessoal, já fiz aqui ó, o meu último leque. Tô aqui com o meu último ponto alto. Vou vir aqui ó, na pontinha daquele primeiro ponto duplo alongado e vou fechar com baixíssimo. Deixo sobrar um pedacinho de fio, corto e já conduzo esse fio para a parte de trás, porque o início desse ponto, ó, o início desse fio também está aqui. Então, na hora de arrematar, ó, já tá os dois aqui juntinho para fazer o arremate. Olha, bico maravilhoso e lindo, galera. Muito bem aplicado, espaçado, vai ficar bem bacana. E agora, bora começar a nossa redinha. Eu virei minha peça aqui, ó, do lado avesso. Eu ainda não fiz os arremates, vou deixar para fazer depois, mas mais uma vez eu reforço para vocês, façam os arremates antes, principalmente aqui da nossa redinha. Vou pegar aqui o meu fio areia, vou laçar 2 vezes, ó, para fazer meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui naqueles espaços aonde eu deixei os meus bloquinhos com 5 pontos altos, tá? E aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou medir pela parte do meio, aqui, ó, dividindo de um square por outro, e aqui eu já vou pegar aqui no meu cantinho de um desses bloquinhos, ó. Vou fazer o meu ponto alto e já vou arrematar esse fio com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava aqui, ó, eu já vou pegar minha colinha para facilitar. Já passo aqui, ó, no pedacinho que vai ficar por baixo. E faço a minha oitava correntinha. Aqui, depois eu só vir e cortar. Como eu conduzi ele todo e apliquei uma colinha, ele já está seguro, tá bom? Para arrematar. Laço o meu fio. E aqui agora, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou sempre pular um bloquinho. Então, eu fiz nesse, eu não faço nesse, eu pulo e já venho direto para o próximo, ó. Ponto alto novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço o meu fio, não faço nesse, vou para o próximo. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou laçar meu fio, pulo um e vou para o próximo. E assim, galera, eu irei fazer até que eu consiga chegar novamente aqui na mesma direção do outro lado, tá bom? Eu sigo aqui, ó, a mesma direção até chegar lá do outro lado e já volto com vocês.
Deixa eu retornar aqui com vocês, ó, e contar quantas argolinhas deu no meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 argolinhas, tá, pessoal? Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, substituindo um ponto alto, e agora eu vou fazer mais 7, ou seja, serão 10 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giro a minha peça, voltando, laço meu fio e ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou novamente aqui e faço ponto alto em cima de ponto alto. Então, se eu fui com 7 pontos, agora eu estou voltando. Se eu fui com 8 pontos, agora eu estou retornando com 7. Eu vou voltar com vocês aqui na pontinha só para mostrar mais uma vez como eu vou prender e vou explicar as demais carreiras. Cheguei aqui, ó, na minha última argola, tá vendo aí? Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e encontro aqui, ó, a base do meu ponto alto, já que eu comecei aqui com ponto alto, certo? Olha lá, ó. E prendo novamente e vou subir novamente, ó, 3 correntinhas. E agora nós iremos voltar com 6. E é sempre importante lembrar que aqui na ponta a gente faz ponto dos 2 lados de novo, ó. Aqui quando chegar, eu preciso encontrar as 3 correntinhas e prender aqui na terceira, para que a nossa parte aqui de lateral também cresça, senão ela vai diminuindo, né, e aí não tem aonde a gente colocar o cordão. Tendo explicado isso, eu vou explicar o seguinte, eu vou voltar agora com 6, depois eu retorno com 5, 4, 3, 2. Nós iremos diminuir até ter um ponto alto, 2 correntinhas para cada espaço desse aqui. Quando eu chegar a 2 correntinhas no espaço, eu volto para encerrarmos essa redinha. Retornei aqui, pessoal. Já terminei. Aqui, como não precisa fazer emenda, ao final eu já fiz as minhas 30 correntinhas e mais uma para arrematar. E vou fazer com vocês do outro lado para vocês terem noção como que é feito. Eu vou contar aqui 2 argolinhas e na terceira argola aqui, ó, eu prendo o meu fio. Vem aqui, prende e você pode fazer, igual nós fizemos lá no começo, ó, caminhar com esse fio por mais ou menos umas 10 correntinhas, porque assim ele já vai arrematando, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer a mesma quantidade do outro, tá? 8. Aí na oitava, eu já venho aqui, passo uma colinha no cordão e faço aqui a minha oitava correntinha já em cima dessa colinha, ó. Então, além de ter caminhado, eu ainda dou um pinguinho de cola. Agora eu vou contar até 30. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E a gente faz mais um para cortar o fio, tá? E corto o fio. Aqui também eu já posso cortar esse excesso, já que eu já caminhei e já passei um pinguinho de cola de segurança também. E aqui, ó, vocês estão vendo que a minha tampa já está a postos para mostrar para você como que fica a nossa redinha, ó. A gente amarra e dá um lacinho aqui assim, ó. E ela é adaptável, porque quanto menor, mais esse círculo pode vir a fechar. E quanto maior, mais esse cordão tende a ficar aberto. Se a tampa for mais larga, eu posso deixar o meu cordão cada vez mais aberto. Se a tampa for mais apertada, mais estreita, né? Eu aperto mais esse cordão. Por isso que eu gosto de fazer este modelinho aqui de redinha
é super fácil de fazer e super seguro. E agora eu vou virar aqui para vocês verem como que tá do nosso outro lado com a tampa. Deixa eu virar para lá para não bater na câmera. E aqui está, pessoal, ó, na parte de cima da nossa tampa aqui, ó, o que fica à mostra é da parte da tulipa por diante, tá vendo? A parte aqui do bico, ó, deixa eu levantar um pouquinho mais só para fazer vocês perceberem. A parte do bico, ela fica como uma saia, tá vendo aí? Ela vai descer como uma saia aqui na frente e a parte da tulipa, ela fica nas quinas, próximos às quinas, já que nós usamos aquele pontinho, né, para fazer a redinha. Então a redinha delimita aqui as partes que ficam na parte de cima e as partes que vão se formar como uma saia. Tá vendo aí? E assim a gente termina a nossa tampa maravilhosa, ficou num tamanho bem bacana, vai chamar bastante atenção aí, se você fizer e colocar no seu portfólio, além das cores. O modelo ficou um modelo belíssimo e bora para as próximas peças dessa coleção que só começa.